Oi, seres humaninhos amados! Esse vídeo é sobre uma das principais revoltas do período colonial, a Conjuração Baiana. Então bora comigo para Salvador! Ah, danadinho! Acharam que a gente ia rebolar no Carnaval de Salvador, né? Não vamos. Vamos falar de Bahia no século XVIII, mais especificamente Salvador no ano de 1798, o ano da revolta. Para a gente entender a revolta, a gente tem que entender um pouquinho como é que era a sociedade colonial na época, né? A divisão da sociedade colonial, seja na Bahia ou seja nas outras capitanias, era basicamente a mesma. Lá em cima, a gente tinha uma elite metropolitana, os funcionários da coroa portuguesa, a sua imensa maioria homens portugueses. Depois, a gente tinha a elite colonial branca, os grandes proprietários de terra, de atividades comerciais e também exerciam vários cargos da administração. Tínhamos uma camada média de intelectuais, profissionais liberais, que eram às vezes homens brancos ou mestiços. Aqui a gente tem uma pluralidade maior. E a base da sociedade eram basicamente homens pobres. E esses homens pobres poderiam ser livres ou escravos, tanto brancos, quanto indígenas, quanto os mestiços, quanto os próprios negros. A capitania da Bahia era muito marcada pela escravidão. Era uma das capitanias que tinha o maior número de escravos e também um grande número de libertos. Homens e mulheres que já tinham conquistado a alforria, mas viviam numa sociedade extremamente excludente, marcada por essa mentalidade da escravidão. Além desses aspectos sociais, uma das coisas que a gente tem que entender é um pouquinho a dinâmica da cidade mesmo de Salvador. Durante muito tempo, Salvador foi a capital da colônia e justamente por isso o Porto de Salvador era o cabuloso. Era por ele que chegavam os principais produtos europeus para o Brasil e também saíam os produtos brasileiros para a Europa. Chegava muita gente, chegava muita informação. No século XVIII, qual informação que chegou no Porto de Salvador? As ideias do iluminismo, que tem um vídeo maravilhoso aqui no canal. Essas ideias do iluminismo tinham como pressupostos políticos a defesa da liberdade, da igualdade e principalmente da liberdade comercial. Todos esses elementos não haviam aqui na colônia. Inicialmente, óbvio que essas ideias chegam entre a elite colonial, né? Esses homens brancos, alfabetizados, que entram em contato com textos da época, até mesmo os livros. Os livros dos iluministas, eles eram proibidos lá na Europa, porque eles criticavam o poder do monarca. Mas eles circulavam nesses meios clandestinos e também chegaram no Brasil. Nessa época você vai me perguntar, tá, a elite aprendeu as ideias do iluminismo, chegou e leu esses textos, mas e os outros grupos tiveram contato com essas ideias? Sim, tiveram. Nessa época havia uma tradição oral muito forte, as pessoas liam em voz alta, muito diferente do que a gente tem hoje. Então, diferentes grupos sociais acabavam entrando em contato com ideias devido a essa prática da oralidade. Isso fez com que as ideias do iluminismo se espalhassem em Salvador. Não eram só a elite colonial, portanto, que estavam em contato com essas ideias. Vários escravos, ex-escravos, homens pobres já estavam em contato com essas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, algo que eles não tinham nem em relação a Portugal e nem em relação aos seus próprios senhores, pensando que a sociedade era escravista. E é nesse contexto, então, que a Conjuração Baiana se desenvolve. Quem eram os conjurados? Quem eram essas pessoas que organizavam a revolta? A maioria dos revoltosos, portanto, eram homens das camadas baixas. Eram homens pretos, alguns deles eram escravos e outros homens livres. Destaca-se entre eles os alfaiates e também alguns soldados. Essa revolta, portanto, é uma revolta popular, feita pelos grupos que viviam a maior exclusão da sociedade colonial. Essa galera, no dia 12 de agosto de 1798, espalhou por Salvador nos principais lugares da cidade. Não foi um negócio escondidinho, não. Foram nas principais ruas, em frente à igreja, prédios da administração, vários panfletos. Esses panfletos continham justamente os princípios do iluminismo. Defendiam a liberdade da capitania em relação a Portugal, defendiam a liberdade do povo baiense e eles vão defender também a liberdade em relação aos escravos. Portanto, esses panfletos chocaram imensamente as autoridades coloniais.
Pensa, Portugal não deixava nem o Brasil comercializar com outras nações. A sociedade era uma sociedade escravista, dominada por uma minoria branca. E de repente surge por Salvador um grupo que está chamando para revolta. Povo da Bahia, bora lá, vamos acabar com esses portugueses aqui, vamos construir uma república com liberdade para todos. E aí, obviamente, as autoridades portuguesas ficam danadas e começa o processo da repressão. Eles começam a investigar, meu Deus, quem que vai ser, quem que está envolvido com isso. Eles vão investigar as possíveis possibilidades de impressão desses panfletos e eles vão prender mais de 50 pessoas. Começa uma devassa que dura meses, um processo de investigação, interrogatórios, e eles chegam então numa das principais lideranças, o Luís Gonzaga das Virgens, um soldado, um homem preto, super envolvido com esses princípios do iluminismo. Eles fizeram uma comparação de processos militares com a assinatura dele com a caligrafia dos panfletos. Segundo as autoridades portuguesas, ele teria sido então o autor desses panfletos. Como a revolta envolvia esses grupos e essas ideias, as autoridades portuguesas definiram uma punição extremamente severa. Nessa época do antigo regime, uma política autoritária, as punições elas deveriam ser severas para servir de exemplo. Então elas eram severas e públicas. Eles foram condenados, os principais líderes, à forca. Foram enforcados no centro de Salvador, no campo, em frente ao convento da Nossa Senhora da Piedade, extremamente público, visível, para justamente dar o exemplo. Além de enforcados, eles foram esquartejados e as partes do corpo dos revoltosos foram expostos em vários lugares de Salvador. O Luís Gonzaga das Virgens teve a sua mão estacada na forca, no pelourinho, para justamente ficar bem explícito que aquelas ideias, elas deveriam ser combatidas. Apesar da revolta não ter sido concretizada, eles não tomaram em armas e não derrotaram as autoridades portuguesas, a repressão foi antes, mas ela marca alguns pontos super importantes da insatisfação dos colonos em relação àquela realidade. A primeira delas é que os colonos de diferentes grupos sociais estavam insatisfeitos sim com o domínio português, a diferença de tratamento entre colonos e portugueses e principalmente a ausência das liberdades comerciais. Mas o mais importante da Conjuração Baiana é mostrar que os grupos excluídos, sejam eles escravos ou homens pobres, eles não estavam satisfeitos com essa exclusão e que eles se organizavam sim politicamente, organizavam resistências diante desse domínio e a Conjuração Baiana é um dos maiores exemplos disso. Essas são as principais características da Conjuração Baiana, uma das revoltas mais importantes do período colonial, que mostra a insatisfação da elite colonial, mas também a mobilização dos grupos populares em relação a esse sistema forte da exclusão e da escravidão. Se eu te ajudei, se você aprendeu um pouquinho comigo, compartilha esse vídeo, vamos espalhar a história por aí e se inscreve no canal.